é para dar uma dica e alertar de uma oportunidade para os amigos. Como nós temos, principalmente na área de comentários e e-mails, a gente tem discutido bastante questão de chairas. E o ano passado eu fiz um vídeo, acho que indicação de 3 vídeos e uma dica, em que eu dei uma dica de uma chaira boa e barata, estava na faixa de R$ 56, uma chaira cerâmica, que pelas fotos eu achava que era o mesmo tipo de haste cerâmica dessas que eu tenho há anos, né? Inclusive uma vez um amigo me mandou um e-mail, eu indiquei a ele, ele comprou, me mandou as fotos de macro e eu achei que eram exatamente as mesmas. O que acontece é o seguinte, em 2008, eu acho, algo desse tipo, 2007, 2008, numa compra que eu tinha feito de um vendedor do eBay, eu comprei um par de haste cerâmica, que era, não essa aqui, mas um par dessas hastes cerâmicas aqui. E gostei muito das hastes. E aí, acompanhando aqueles famosos leilões do eBay, eu tive uma chance de arrematar 10 pares dessas hastes. Acho que estava saindo, acho que me saiu a menos de US$ 15 os 10 pares. Ou seja, basicamente 75 centavos de dólar cada haste. É assim. E eu já sabia que elas eram boas porque foi desse vendedor, junto com outras coisas, que eu comprei um par. Beleza. Aqui no Brasil, uma vez eu vi no Mercado Livre, mais ou menos pouco depois que eu adquiri essas hastes, uma chairinha, né, no Mercado Livre por R$ 28 e uns quebrados. Comprei. Era exatamente essa chaira aqui. Tá? Não essas, tá? Mas exatamente igual, ou seja, com a mesma haste cerâmica. O que acontece? Final de semana passado, eu rodando, eu achei um anúncio no no Mercado Livre, dessa chaira a R$ 30,69 a unidade. R$ 30,69. O ano passado eu vi foto dela, não posso garantir que era a mesma, mas eu acho que sim, a R$ 56 ou R$ 58 e indiquei para os amigos. Né? Foi a dica do vídeo. E dessa vez achei a R$ 30,69. Eu podia garantir que era a mesma chaira? Óbvio que não, só pela foto, óbvio que não. Então, como para mim sairia com frete free comprar 3 chairas, e eu não tenho mais nenhuma haste, a não ser essas desse meu kit de afiação, as minhas hastes reserva e coisas, já fiz afiador e dei de presente para amigos, e eu estava sem nenhuma, e o preço de haste cerâmica subiu absurdamente. Por exemplo, há uns anos atrás eu comprei um par dessa chaira chinesa no AliExpress por $7, o par. Hoje, a mais barata delas, menor do que essa, está saindo exatamente a R$ 30, mais o frete, né? Sendo que muitos vendedores estão vendendo a R$ 60. Detalhe, essa é uma posição minha, tá? Mas eu garanto a minha posição. Essa haste cerâmica é superior a essa para afiar. E dá menos trabalho em termos de ajustar. Essa aqui vem uma porcaria, cheia de imperfeições. Eu gastei muito tempo lixando. Então eu gostaria de dar essa dica para os amigos. Não vou citar sequer o vendedor, porque eu conheço de nome a loja que me vendeu, mas não tem parceria com eles, não tem nada, até que eu não vou citar o nome. É só os amigos entrarem no Mercado Livre e procurarem por chaira cerâmica. O valor dessa, até hoje eu conferi ainda, R$ 30,69.
Dependendo da região, o frete aí eu não sei, mas para mim o frete de 3 saiu free. Então eu ia comprar só 2, mas aí o frete seria R$ 20. Eu falei, ah não, para pagar R$ 20 de frete, eu acrescento mais R$ 10, compro 3 com frete free. E veio eu fiz a compra acho que no sábado, chegaram hoje, ou seja, quarta-feira. Não foi Correios, tá? Eu acredito que seja uma empresa de entrega. Então, quer dizer, extremamente rápido, em 3 dias úteis, tá? Detalhe, hoje eu olhei no site, estava lá 28 restantes, tá? Não sei se vão subir o preço, é interesse. O que eu quero dizer para os amigos é o seguinte, é uma chaira perfeita? Não, não é perfeita. Essas duas aqui eu já lixei para colocar no uso, para fazer algumas coisinhas, mas essa aqui está 0 km. Eu não sei se o vídeo vai pegar, mas tem uns pontinhos aqui que eu fiz com o marcador de CD, tá? Porque a superfície dela, ela é de um amarelo palha, não é aquela cerâmica branquinha, é uma cerâmica dura, não desfaz, tanto é que eu tenho as minhas há mais de década, mais de 12 anos, talvez 13, se bobear até mais. E ela vem numa textura, gente, que eu considero ideal para fio. Pelo menos é o que a maioria dos meus fios trabalham. Tanto é que os meus gadgetzinhos que vivem espalhados por aí é essa mesma haste cerâmica, só cortada ao meio, tá? Tem a mesma textura. E é o que eu uso para afiar a maior parte das minhas lâminas. Para retocar, afiar não, retocar, né? O fio. E o que eu fiz? Eu peguei o meu Sharpmaker, aquela pedra marrom, que é 600. Peguei uma porca grande e passei um lado nela bastante, num sentido só para ver o padrão de riscamento. Depois passei uma outra face da porca nessa chairinha e por último nessa aqui. Essa aqui foi lixada há uns dias atrás, tá? Justamente para ficar mais agressiva, mais áspera. Pois bem, comparando o padrão de riscamento da pedra 600, aquela pedra marrom do Sharpmaker, com o padrão de riscamento dessa chairinha, eu estimo que ela deve ser a metade, entre 300 e 400. Ah, Cabral, eu não posso comprar e lixar para ficar mais lisa? Pode. Vai dar um trabalhinho, mas é factível, não é tão difícil como parece, tá? O problema eu não acho essas chairas, quando mais polidas, tão eficientes. Tanto é que nesse meu kit aqui, tem alguns pares. Esse par aqui é em torno de 1.200 e o par daqui é em torno de 2.000. Eu quase não uso, gente. Essa aqui, por exemplo, ela é quase como um vidro. Olha, vou fazer silêncio. De tão suave que ela é, tá? Ela mais realinha o fio do que desbasta. Agora quero que os amigos ouçam essa aqui que tem anos de uso e já foi lixada para recondicionar a superfície. E a 0 km, tá? Então se conselho fosse bom, advogado não vendia, dava, né? Não, como é que é? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, é isso. Advogado sempre vai vender. Então, eu aconselho os amigos que não suavizem essas chairas, tá? Porque suavizar é um pouquinho trabalhoso, mas é relativamente fácil. Voltar a dar aspereza nela realmente não é tão fácil, tá? Mas voltando aqui, eu deixei uma 0 km e não sei se o vídeo vai pegar bem, mas se pegar bem, os amigos verem, tem uns pontinhos azuis aqui que eu marquei.
Nessa aqui eu acho que eu marquei 9 pontinhos, tá? São pequenas imperfeições nessa chaira, mas que tipo de imperfeição? Os amigos imaginem uma pápulazinha, um domo, tá? Uma cúpulazinha. Eu imagino que na hora de sinterizar, o vapor saindo com ela ainda mole, entre aspas, ou alguma deformação numa forma, caso seja usado para prensar a cerâmica, forma micropápulas. Vamos ver se dá para perceber. As pápulas estão acima de cada... Como os amigos podem ver, ó, não parece interferir no fio. Mas como é um ligeiro bump, eu recomendaria... Aqui, ó, aqui está mais acentuado. Ó. Eu recomendaria, eu usei isso aqui, ó, uma lixa 60, tá? E não vou passar nessa, porque esta está 0 km, mas eu fiz isso nas chairas, ó. Passando na superfície, estou girando. Não gastei 30 segundos em cada chaira. E desapareceram todos os bumps que eu chequei com a lupa depois, tá? Então, os amigos, eu recomendo que passem uma lixa, tá? Porque apesar do fio não pegar, não travar nesses bumps, porque eles são muito baixinhos, tá? É como se fosse uma espinha na chaira que está nascendo. Forma aquela pápulazinha, aquele domozinho. A maior pápula que eu consegui ver tem cerca de 1/3 de milímetro, ou seja, 300 microns. A altura, gente, é pouca coisa, não deve chegar, não sei, 20, 50 microns, não sei, realmente não tem como medir isso. Mas se eu passar a unha, eu sinto um bumpzinho, tá? Não trava a unha, ó o barulho. Mas eu sinto um bumpzinho. Então eu recomendo pelo menos uma lixada rápida, tá? Cabral, recondicionar a superfície depois de anos de uso. Eu recomendo lixa, tá? É o ideal? Não é o ideal, tá? O ideal é o que eu faço de vez em quando, a cada 5, 10 anos, não sei, usar ácido fluorídrico. Não recomendo para os amigos que não estão acostumados a usar ácido fluorídrico que usem isso, porque é um ácido extremamente potente, extremamente corrosivo, ataca vidro, por isso você não pode usar um pote Dapen, por exemplo, um pote de vidro para colocá-lo, tem que ser plástico. Os vapores dele são altamente corrosivos. Eu trabalho sempre com 2 luvas, mais 2 máscaras e tal, com as janelas do consultório abertas e tal, que eu uso o ácido fluorídrico para atacar a cerâmica de restaurações em cerâmica, coroas, facetas, etc. Mas não recomendo que quem não esteja habituado a lidar com ele use. A superfície da cerâmica fica uma maravilha, porque ele ataca as bordas das células, abrindo as células e deixando as bordas bem vivas. Então, a aspereza dela fica muito melhor do que usando lixa. Porém, os riscos são grandes. Então, eu não recomendo que os amigos usem. Outra coisa, está muito barata essa chaira. Está mais barata do que uma boa chaira de aço lisa. Tá? Por exemplo, uma mundial deve estar em torno de 40 a 50 reais. É uma chaira, como eu já falei, coringa, que vale para todo mundo. Todo mundo pode usar essa chaira de aço lisa, porque ela não tem segredo, o ângulo não é crítico, ela vai realinhar o fio, vai atender todo mundo. Já a chaira cerâmica, gente, não é essa facilidade toda, não. A chaira cerâmica requer que a pessoa esteja habituada ao uso de chaira, tenha memória muscular para usar sempre o mesmo ângulo ou próximo dele, tá? Ou então,
dê umas dribladazinhas no dia a dia, que é o quê? Fazer, por exemplo, um caibro como esse. Eu já dei dica no outro vídeo, você faz um triângulo retângulo, vamos supor que isso aqui seja 15 graus, 20 graus, né? Aqui está 20 graus. Faz um triângulo retângulo de papelão, apoia ele no caibro e com a furadeira, com a broca encostando na face angulada, faz um furo. E procura manter a broca encostada aqui, ou seja, o ângulo que você fizer o papelão vai ser o ângulo do furo. Então aqui você pode, igual nesse caso, você pode fazer 20 graus. E tá aí. Tá a sua angulação para você passar a sua lâmina. Aqui ninguém, eu acho que vai errar, tá? E com um detalhe, como eu comentei com um amigo Negre, a haste cilíndrica cerâmica, se você não tiver muita tarimba no uso, é mais, vamos dizer, regular no resultado do que o próprio SharpMaker. Ela entrega um resultado, desculpe, mais satisfatório do que o próprio SharpMaker se a pessoa não estiver muito habituada com SharpMaker. Então o que eu quero dizer é que um sistema de haste cerâmica cilíndrica, para quem, ao menos para quem está começando, vai dar na maioria das vezes um resultado melhor do que usar o próprio SharpMaker. Não que ela seja melhor do que o SharpMaker, é que o SharpMaker demanda mais destreza no uso, tá? Então, gente, a dica que eu queria dar é dessa oportunidade, já que muita gente fala assim, eu queria uma chaira cerâmica, e como eu comentei no vídeo do ano passado, chaira cerâmica subiu absurdamente. Eu fiquei abismado. E essa agora, por R$ 30,69, que é o mesmo preço, eu paguei 28, então nós podemos considerar R$ 30,69 o mesmo preço de 12 anos atrás, talvez 13 anos atrás. Olha, eu não vou dizer que é um negócio imperdível não, porque cada um sabe onde o calo lhe aperta. Mas quem tem vontade de adquirir uma chaira cerâmica, para os amigos terem uma ideia, esse preço, eu nunca mais, depois de 2008 ou 2009, não sei, eu nunca mais vi esse preço nessa chaira. E essa aqui é exatamente essa haste, tá? Não tem diferença, é a mesma haste que pegaram uma madeira torneada, fizeram um furo, botaram uma colinha e encaixaram a haste, tá? Então eu acho que o preço está muito bom para quem quer ter uma chaira cerâmica. Cabral, eu estou com dinheiro para comprar uma chaira só, tá apertado. Olha, mesmo assim, se você tiver apertado, só dá para comprar uma, não tem problema. Faça essa furação que eu estou falando, faça de um lado, faça de outro. E aí o que você faz? Só tem uma chaira? 1, 2, 3. Muda de furo. Muda de furo. 1, 2, 3. Muda de furo. Quantas você achar necessário. E depois vai alternando, uma de cada lado. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas pelo menos te garante que você vai estar sempre acertando o ângulo, tá? Uma de cada lado. E aí você pode fazer 20, você pode fazer 15, você pode fazer até 10. 10, gente, eu tenho, tá? Feito em resina, em 10, porque eu tenho algumas lâminas que trabalham com microfio de 10. Se você não tem, não precisa fazer no caibro furação de 10 graus, porque essas hastes cerâmicas não são para desbaste de alívio. Você vai levar uma eternidade fazendo isso. Desbaste de alívio você faz uma pedra, a mão livre, não tem problema. Desde que sejam 5 graus abaixo do seu microfio, estamos conversando. Pode ser feito até só na carboruno, se você quiser, e o fio vai ser polido só com as hastes. Você vai passar mais vezes, mas não tem problema. Se você comprar duas,
você tem um ganho de tempo, você não tem que ficar mudando a chaira. Ah, Cabral, eu tenho que tirar o cabo para fazer? Lógico que não, ela continua funcionando como uma chaira e funciona como um gadget de afiação se você fizer a furação no caibro, tá? Ah, Cabral, não tem habilidade. Peça um amigo que tem, gente. Ah, Cabral, não tem amigo que tem. Então aí não tem como ter jeito, né? Aí ficou complicado. Aí, infelizmente, algum trabalho a gente tem que ter, tá? Então, como eu estava comentando, apesar dessa cerâmica, dessa chaira, marca CL, parecer superior, que é uma cerâmica branquinha, que você olhando com lupa a superfície não parece ter impureza. Essa aqui, além de ser amarelada, você olhando com lupa a superfície, ela parece que tem um monte de incrustaçãozinha, uns pontinhos pretos, marrons e tal. Não fazem a menor diferença. A chaira é de uma eficiência absurda, tá? Essa eu realmente recomendo. Se perguntarem entre essa chairinha e essa aqui, eu nem penso duas vezes em indicar essa para os amigos. Porque como chaira para entregar um produto final, que é o fio, restaurado em pouco tempo, lógico, nós não estamos falando de um fio muito danificado ou muito detonado, gente. Ah, ela não restaura isso? Restaura, só vai levar uma pá de tempo, tá? Nesse caso é preferível você refazer o desbaste e alívio, vamos supor 10 graus, numa pedra carborundo, numa pedra 1000, sei lá. Refaz aquilo ali e depois só vem na chaira a 15 graus, a 17 graus, a 20. O ângulo que você quiser, você que vai decidir com que ângulo você quer trabalhar. Eu, por exemplo, esses gadgetzinhos meus de resina de poliéster, eles são em 15 e 20 graus, sendo que eu tenho dois bloquinhos de resina de poliéster em 10 graus, porque algumas lâminas minhas trabalham a 10 graus. Mas os outros, eu devo ter uns 3 ou 4 desse aqui, o resto eu dei de presente, trabalham com 15 e 20 graus, que é a maioria esmagadora das minhas lâminas, não é esmagadora, mas a maioria delas trabalha em 15 graus. Facão e algumas facas ruins de pegar fio trabalham a 20. Entre as ruins de pegar fio, eu incluo o meu Endura em VG10. Porque eu certamente devo ter pegado um limão, porque não é possível que o pessoal fala tão bem do Endura com essa qualidade de fio que ele tem. Não é possível, eu devo ter pegado um limão. Então eu não critico tanto assim, mas o meu Endura em VG10 é ruim, por isso ele trabalha com 20 graus, porque dá microfratura no fio, que é o capeta. Com 20 graus ele fica mais ou menos, né? Mas então, gente, como eu disse, valor R$ 30,69. Entrem no Mercado Livre, digitem chaira cerâmica. Se quiser digitar o valor, eu não vou citar o nome da loja, facilitaria para os amigos, mas ficaria parecendo que eu tenho um acordo com eles, o que não é verdade. Então, basta os amigos entrarem lá e digitar chaira cerâmica. O valor eu não recomendo colocar só chaira cerâmica, e aí vão procurando até achar uma de R$ 30,69. Eu não me lembro ao certo, mas na descrição da chaira, eu acho que eles botam AC não sei o que. Então, talvez o amigo acrescentar lá AC facilite achar essa chaira, mas eu não garanto, porque eu não estou me recordando realmente disso. E como eu falei, eu consultei hoje, naquela barrinha estava lá, disponíveis 28, tá? Então eu acho que quem quer ter uma chaira cerâmica, até para experimentar, não digo que a pessoa goste e vá usar depois, mas se ela quiser experimentar, eu acho que mais barato que isso ela não vai achar, porque se a gente considerar a diferença de 28 para 30,69 como sendo negligenciável, eu diria que é o mais barato que eu vi essas chairas cerâmicas ou hastes cerâmicas,
desde 2008 ou 2009, sendo que o ano passado, no vídeo dicas de 3 vídeos, não, indicação de 3 vídeos e uma dica, eu falo sobre ela, só que eu não comprei na época, porque não... Mas eu achei que o preço estava relativamente bom, 56 ou 58 reais, né? Contando que há 10 anos atrás eu tinha comprado a 28, né? E como em geral no mundo inteiro as chairas cerâmicas subiram absurdamente, principalmente no Mercado Livre, eu achei um bom negócio. Mas agora a R$ 30,69 é uma bagatela. E eu garanto essa haste cerâmica. Essas chairas que eu comprei desse vendedor, que eu volto a insistir, não vou citar o nome, é exatamente as mesmas que eu comprei há mais de 10 anos atrás no eBay, num leilão, e que eu comprei uma chairinha no Mercado Livre logo em seguida para ver se era a mesma. E pelas fotos pareciam e são as mesmas. São perfeitas? Não são. Como eu falei, elas têm essas pequenas pápulas, tá? Pequenos domos, microdomos. Passando a lâmina ali, vocês viram que não travou. Mas eu recomendo uma lixada com uma lixa 60, no máximo 100, e é uma coisa rápida. Ah, Cabral, eu posso fazer só em cada pontinho? Pode, tá? Pode. Mas eu olhando com lupa, com cuidado, eu só achei essas pápulas, tá? Nessa chaira aqui só tinha 9. E é isso que tem de imperfeição. O resto, a superfície é beleza. Ah, Cabral, eu não vou estragar a superfície que vem de fábrica. Gente, estragar eu não digo, mas você vai dar uma pequena suavizada nela, tá? Principalmente se você lixar demais. Não é para lixar demais, é para passar rapidamente a lixa. Ó. Eu estou girando a chaira aqui e passando rapidamente. Aqui, ó, e marca a lixa. O óxido de alumínio fica no carbeto de silício aqui, ó, tá? Então ela lixa assim e olha que beleza. Isso renova um fio, gente. Olha que beleza. Vamos fazer um outro testezinho aqui. Vou tirar isso daqui. Vou encostar o fio nela, segurar só por 2 dedos e arrastar o fio nela sem botar peso. Vocês viram que uma faca que estava cortando muitíssimo bem, tá cega agora, tá? Vamos ver quanto... 20 graus? Eu não trabalho com 20 graus, mas... eu tenho outro aqui, né? Mas vamos colocar que os amigos trabalhem com 20 graus. Que é o mais comum, né? Vamos ver quanto tempo ela... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que com 6 já deu? Seis passadas de cada lado e recuperou um fio que estava cego, gente. Se eu virasse para mim, eu provavelmente iria ver uma reflexãozinha de luz. Então, para vocês verem a eficiência dessa chaira. Ah, Cabral, se eu não usar o bloquinho, se eu usar como chaira. Se você usar como chaira... Não, estou acostumado com 15, então deixa eu levantar um pouquinho mais para dar os 20. Será que eu matei o fio que estava nela? Será que eu arredondei? Não.
E isso aqui é papel de bula, tá, gente? Não é papel A4. Tá? Então, para os amigos, fica essa dica dessa oportunidade. Entrem no Mercado Livre, comprem, se possível, par. Se a condição estiver apertada e você quer testar a chaira, compre uma. Tá? Pode usar como chaira, basta treinar, porque essa chaira requer destreza, requer treino, para que ela dê um bom resultado. Não é como uma chaira de aço lisa, que só realinha o fio. Ela, além de realinhar, ela renova o fio. Então você fica, se usar num gadget como esse, praticamente o tempo inteiro que você estiver trabalhando, você vai estar com o fio 0 km, porque rolou um pouquinho, você deu 2 passadas, além dela realinhar, ela ainda desgasta um pouco, seu fio está 0 km. O preço, eu acho impossível alguém achar mais barato, seja no Ali, eu olhei no AliExpress para não correr o risco de fazer os amigos embarcarem numa furada. A chaira mais barata que eu achei, que foi uma tipo essa, da IKEA, Taideia, sei lá, menorzinha, R$30 mais o frete. Sendo que muitos vendedores vendendo essa mesma chaira a 65, 70, 80 reais, tá? Vindo da China. Entregue aqui em casa, compra efetivada no sábado de manhã. Então teve segunda, terça, entregaram hoje, na quarta-feira, por volta de 1h, ou meio-dia e meio, não sei, alguma coisa assim. Então, extremamente rápido, tá? Dá um resultado para realinhar fio fora de série. Você pode suavizar, eu não recomendo que o faça, porque depois tornar áspera, que é o que eu acho mais eficiente, que é o que eu trabalho, gente, com as minhas hastes cerâmicas, tá? Deixa eu colocar no de 20 aqui. É o que eu trabalho nas minhas hastes cerâmicas. Olha o barulho. Tá? Elas novas são um pouco mais agressivas, o que eu acho melhor. E vocês viram que, apesar de agressiva, o fio é bem suave. É bem suave. Rapa cabelo? Ó, sem problema. Sem problema. Então, quem quer experimentar uma chaira cerâmica, é a oportunidade, tá? Eu espero que eles não subam o preço, tá? Quando virem as vendas aumentando, espero que não subam os preços e que os amigos tenham a chance de ter uma chaira barata e muito boa, tá? É o que eu falei. Quem não conhece, e mesmo quem conhece, olha uma cerâmica dessa, meio amarelada, um amarelo palha clarinho, não é aquela cerâmica branquinha. Se você olhar com uma lupa de alta magnificação, 20, 30 vezes, vai ver um monte de pontinho preto dela como se fosse areia e coisa. Não fazem a menor diferença. Se não fossem por essas pápulas, eu recomendaria os amigos que não passassem nada. E os amigos ainda podem testar, antes de lixar, pegar que as suas facas de cozinha que estão meia boca, passem na chaira, mesmo com essas pápulazinhas que vêm de fábrica, e ver se não detona o fio, se não forma... eu não preciso pedir os amigos que façam, né? Nós podemos fazer isso. Vamos procurar passar em cima das bolinhas. Aqui, ó. Aqui deu uma trancadazinha, ó. Isso aqui é mais saliente. Agora, aqui. Ah, Cabral, você não vai passar por trás? Não, gente, é a mesma coisa eu passar pela frente, porque por trás eu não tenho como saber se está pegando na pápula, tá? Ó o bumpzinho, ó. Ó, escutem.
Isso normalmente detona o fio, tá? Por isso que eu recomendo uma lixadazinha rápida. Mas vamos ver se detonou o fio. Aparentemente não, tá? Por quê? Uma possível explicação é que esses domos são tão suaves e de tão baixa altura que o fio passa sobre eles. Mas eu acho que dá uma deformadazinha lá na borda extrema. Afinal de contas, nós estamos falando de 1 micron, gente. Então eu acho que uma lixadazinha rápida, girando a chaira ao mesmo tempo que você lixa, talvez levando 30 segundos, no máximo 1 minuto em cada chaira. Você remove todos esses bumps, tá? Todos eles, que são o único defeito que eu achei nessas chairas de fábrica. Foi o único defeito. E a lixa remove todos eles, ou apara todos eles, ou pareia todos eles com o resto da chaira, numa facilidade incrível, porque o carbeto silício é mais duro do que o óxido de alumínio, tá? Então, quem quiser, faça isso. E agora eu vou fazer um comentáriozinho sobre chaira, que eu vi no canal de um cara, que eu não vou citar o nome, porque meu interesse não é criar confusão com ninguém, mas ele é um herdeiro de uma loja que vende cutelaria. E ele falou, o título do vídeo eu assisti porque me chamou a atenção, por que não gosto e não recomendo chaira de aço lisa? Ô gente, olha, como eu já falei, eu peço desculpa, mas a pessoa diz, não, porque eu dou curso de cutelaria, eu tenho livro escrito de cutelaria, é o que eu estou falando. Tem gente no Brasil que se diz professor e não sabe nada, mas tudo bem. Eu ouvi o vídeo dele e vi, e ele falando assim, eu não gosto, ele citou o exemplo. Por quê? Porque o pessoal do frigorífico, por exemplo, palavras dele, tá? Que precisa trabalhar 8 horas por dia, então tem que ter um fio super afiado, usa chaira lisa. Tá? Por quê? Porque às vezes a faca pega no osso, o fio vira. Carne não é abrasiva, não é verdade? Então a chaira lisa mantém o fio sempre no ótimo, e esse pessoal precisa de um fio ótimo para não cansar trabalhando 8 horas por dia, e não desgasta a faca. Segundo ele, a chaira diamantada e cerâmica desgasta a faca e acaba com a faca rápido. Porém, o que ele citou, você em casa, desculpe, usando a faca, ela bate na tábua. O que tem a ver bater na tábua com desgaste? De onde esse cara tirou que a madeira desgasta o aço? A faca perde o fio por bater na tábua, por virar o fio. Então, o mais lógico seria usar a chaira de aço lisa. Mas, na sua santa sapiência, né? Não, você precisa desgastar aquilo ali porque fatigou o fio. Ah, tá bom. Deixa quieto, eu não vou... É triste a gente ouvir umas coisas dessas. Como... Já que eu estou dando pau num, vou dar pau no outro também. O Gabe, esse não é nacional, eu posso citar, não tem problema. Falando sobre o aço 440, eu acho, no último, penúltimo vídeo. Aí ele cita lá que o aço 440B quase não é achado mais e tal. E que tem vanádio para aumentar a resistência à abrasão. Hã? Gente, qualquer um sabe que quando você tem traço de elementos formadores de carboneto, como vanádio, molibdênio, tungstênio, nióbio, eles estão presentes lá, não é para aumentar a resistência à abrasão, é para você ter um monte de carbeto espalhado uniformemente, de forma a pinar a matriz do aço, ou seja, o grão começou a crescer, né? O grão do aço começou a crescer, esbarrou no carboneto, ele para de crescer e começa a recristalizar. Ou seja, começa a formar um novo microgrão que vai crescendo até esbarrar em outro carboneto de novo. Então, gente, é para isso que eles funcionam.
Ah, e o carboneto de cromo funciona para isso também, Cabral? Normalmente não. Por quê? Nas temperaturas e tempos usados para se fazer o tratamento térmico de facas com carbonetos de cromo, esse carboneto entra em solução, ou seja, ele é dissolvido. E na maioria das vezes você quer que ele dissolva para formar carbonetos menores por precipitação, ou seja, carbonetos secundários, e para colocar o cromo na solução da matriz. Já os carbonetos de vanádio, molibdênio, tungstênio e nióbio não se dissolvem nas temperaturas usualmente utilizadas para aço inox. Normalmente no máximo 1250 graus. Tá? Então é só para fazer algumas pequenas correções que dá nos nervos da gente. Mas vamos lá, gente. Então a dica é essa. Quem tiver disponibilidade, procure se apressar, porque a gente sabe como é que funciona vendedor no Brasil. Quando eles veem que a coisa está fluindo, eles crescem o olho, tá? E o preço, como eu falei, desde 2008, talvez 2007, que eu não vejo um preço tão convidativo, porque a diferença de 28 e pouco para 30,69, a gente pode dizer que é negligenciável, tá? Então, espero que os amigos tenham gostado da dica, tenham oportunidade de aproveitar esta oportunidade, ou seja, tenham um troquinho sobrando. Se puderem, comprem duas para fazer um gadget, tá? Se não puderem, comprem uma, façam o gadget e mudem a chaira de lado, porque o resultado é melhor. Até você ter memória muscular para usar só a chaira em si, é o que eu recomendo. O resultado é muito melhor, tá, gente? Eu acho que era isso por esse vídeo. E como fazer o triângulo retângulo? Usem aquele transferidor de ângulo escolar que você acha em qualquer papelaria por, sei lá, R$ 1,50, R$ 3 cada um. Tá? É só desenhar num papelão, cortar pelo meio para ficar com um triângulo retângulo no ângulo que você quer. Qual ângulo? O ângulo que você quiser. 15 graus, 12 graus, 17 graus, 20 graus, 21, não importa. O ângulo que você quer trabalhar nas suas lâminas. Pode fazer mais de um ângulo? Claro que pode. Você tem um caibro maior. Aqui, por exemplo, daria para você fazer uns 4 ângulos diferentes. 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 25, o que o amigo quiser. Tá ok? Espero que tenham gostado da dica e, se puderem, aproveitem a oportunidade. Como sempre digo, continuem se cuidando, usem máscara, mantenham a higiene das mãos, tá? E distanciamento, gente. Podendo, não aglomere. Mas no meu trabalho eu sou obrigado. Aí você é obrigado. Agora, e a festa? E a uma reuniãozinha e tal? Gente, esperamos até agora. Eu sei que está todo mundo estressado, mas não custa esperar mais um pouco, tá? E lembre-se, vacina boa é a que está no posto e vai para o seu braço. Não fica escolhendo. O que é importante é que todo mundo esteja protegido e, assim, protegendo individualmente, na verdade, o que nós estamos protegendo é a população. É quem não pode tomar a vacina por causa de algum problema, tá? É porque ainda não tomou a vacina, porque não chegou o tempo. Então, vamos aproveitar, vamos nos vacinar. E tomara que em 2022 a gente esteja livre dessa porcaria. Um abraço a todos.